Olá, estamos de volta com o debate dos candidatos à Prefeitura de Teresópolis nas eleições de 2024, uma realização da TV Diário em parceria com a 13ª Subseção da Ordem dos Advogados em Teresópolis, sendo transmitido pela TV Cidade, Canal 4, pelo YouTube, Facebook e também pela Rádio Teresópolis. Dando prosseguimento ao nosso terceiro bloco, gostaria de esclarecer, como fizemos anteriormente, para aqueles que começaram a assistir agora, que foram convidados os 5 candidatos a prefeito de Teresópolis, e um deles não compareceu, o candidato Mário Tricano, e a gente até lamenta, por ser ele advogado, inscrito na 13ª Subseção, e não ter prestigiado o nosso debate. E gostaria de aproveitar e dizer, e aqui aos candidatos, conforme prometi no bloco anterior, que a nossa audiência é estimada em mais de 12 mil pessoas no momento. Nós temos cerca de 2 mil acessos no Facebook, mais 2 mil no YouTube, e ouvimos dizer que existem bares e restaurantes transmitindo o nosso debate. Então, gostaria de dividir com os candidatos as felicitações pelo sucesso do que estamos fazendo aqui hoje, pela postura dos candidatos, pelo alto nível até aqui no debate. Então, prosseguindo, antes de entrarmos com as regras desse nosso terceiro bloco, foram analisados pedidos de direito de resposta pela nossa comissão, que é composta por 3 advogados indicados, Dr. Jefferson de Faria Soares, nosso eterno presidente da subseção, Dr. Sérgio Ricardo Silva e Silva e doutora Clarissa, e foram concedidos 4 direitos de resposta e terão 1 minuto os candidatos para responder dentro da questão que foi objeto do pedido. Então, o primeiro direito de resposta concedido ao candidato Leonardo Vasconcelos em razão da alegação de negativa de projetos com relação à segurança pública. Vamos zerar o cronômetro. Candidato. Bem, meu amigo e minha amiga, a Câmara Municipal aprovou, sim, o projeto de questão de segurança pública, as verbas vieram do governo federal, o centro de monitoramento estava sendo construído ali na sede do prédio prefeito Celso Dalmaso, pela empresa Econstru. Todo mundo conhece a Econstru, né? Aquela que largou as escolas abandonadas, as praças abandonadas, e aí o prefeito, vendo o lamaçal em que ele estava envolvido, suspendeu o processo da Econstru, que também construía o centro de monitoramento. Ou seja, neste caso, a Câmara Municipal aprovou sim. O dinheiro do governo federal chegou, só que o Vinícius, com as suas mãos sujas, infelizmente conseguiu atrapalhar o projeto. As praças não funcionaram, as escolas estão fechadas até hoje e o centro de monitoramento, lá no prédio prefeito Celso Dalmaso, ao lado da Câmara, também foi interrompido, porque eles viram que o problema ia ser pior e a roubalheira parou e eles botaram o pé no freio. Tempo, candidato. Obrigado. Segundo direito de resposta solicitado e concedido pela comissão foi também ao candidato Leonardo Vasconcelos, em razão da menção de inoperância do presidente da Câmara com relação ao plano diretor. Candidato, 1 minuto. Bem, perfeitamente. Foi muito importante esse levantamento, porque o plano diretor encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, né, em posse do senhor presidente Maurício Lopes, que é candidato na chapa do nosso querido candidato Alex, quem disse que eu estou engavetando os projetos. Muito pelo contrário. O Ministério Público, junto com o Planeja Terê, junto com esta Comissão de Constituição e Justiça, tem avaliado e tem conversado. E eu me comprometo, a hora que me entregarem, no outro dia a gente submete um edital e leva a votação. Assim tem sido. A Câmara tem aprovado tudo aquilo que é importante para o município de Teresópolis. O que tem reprovado sim a questão da água, tem reprovado sim a questão do aleitamento materno, que eles queriam cortar verba e nós fomos contra. A Câmara também reprovou com certeza a questão dos autistas, que eles vetaram a lei, a gente foi e derrubou o veto. Esse governo do Vinícius, ele gosta de fazer a maldade e colocar o gato dentro da sala dos outros, mas com a gente isso não vai acontecer. Agiu errado, pau nele. Tempo, candidato.
Tá. Seu microfone, candidato, seu microfone está fechado. Marquinhos, você quer, tá. Você quer chamar você quer colocar uma chamada? Candidato, ninguém está ouvindo, mas os telespectadores, não, o direito de resposta é exercido na comissão. A minha função aqui é de mediar e não de resolver esses casos. Vou falar bem claro, comigo não tem papo lá. Candidato, continua cortado o microfone, candidato. Os telespectadores não estão ouvindo. Eu espero que compreenda as regras, seus assessores também. Da mesma maneira que foi concedido no bloco anterior ao senhor, está sendo concedido agora. Agora vocês vão conceder, eu nem citei o nome falando que o candidato era da Shopee, vocês vão ceder outro direito de resposta. Está feio, não tem nome. Está feio. Pega o replay. Candidato, nós estamos advertindo que estamos seguindo as regras. As regras foram aceitas por todos os candidatos. Mas vocês não estão seguindo a regra. As regras foram aceitas por todos os candidatos, foram de conhecimento, foram seguidas em 2 blocos. Nós estamos no 3º bloco e a gente não vê motivo para esse tipo de manifestação. Vamos seguir. Qualquer candidato insatisfeito, né, ele tem a comissão com relação ao direito de resposta. Então, prosseguindo, foi concedido um 3º direito de resposta, também ao candidato Leonardo, em razão de menção de outro, vamos esclarecer, de outro candidato, com relação à menção de engavetamento do plano diretor. Então, 1 minuto, candidato Leonardo. Sim, o papel da Câmara é receber os projetos, eles são protocolados, são encaminhados às comissões e lá eles são debatidos, né? Não existe engavetamento. Tudo é aquilo que chega na Câmara, tem prazo, é debatido e é discutido. O que estão querendo me imputar é uma inoperância do governo atrelado a pessoas que têm cargos, que têm secretarias, que têm seus benefícios e trazer essa catinga toda, essa coisa ruim para cima da gente. Isso não vai pegar. Nós temos compromisso com a democracia, todos os vetores sociais e entidades sabem. A vez que procurou a Câmara sempre atendeu. Aliás, a Câmara tem sido um poder que tem sido muito democrático. Todas as vezes que a Câmara é solicitada, ela age de momento. Como foi no caso da saúde, em que demos condição do prefeito utilizar até 100% do orçamento no momento da pandemia para gerir a saúde, gerir hospitais, comprar medicamentos, alugar equipamentos e comprar respiradores. Essa não vai pegar. Tempo. Então, prosseguindo, o 4º direito de resposta foi concedido ao candidato Alex Castelar, em razão de ter sido chamado de bolsonarista da Shopee. Eu não chamei, eu não citei nome. Está feio. Vamos lá. 1 minuto. Olha, primeiro quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser do PL, de ter o apoio do presidente Bolsonaro, de ter apoio do presidente Altineu Cortes, que é o presidente do partido no estado do Rio de Janeiro, de ter apoio do governador Cláudio Castro. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Depois dizer o seguinte, a tentativa de desqualificar no debate é realmente para quem não tem o que falar, para quem vem de fora e não conhece Teresópolis. Porque dizer que eu sou o candidato da Shopee é literalmente não saber que eu fui o coordenador da campanha do Bolsonaro na cidade de Teresópolis, que eu fui o coordenador da campanha do Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro, e que, ao contrário do que me acusaram aqui, de ser assessor do assessor, eu fui responsável por muitas obras. Inclusive, quero pedir para subir agora na minha rede social as obras que o candidato de Guapi relatam que eu fui responsável por entregar a Teresópolis. E ele, como assessor, aparecia apenas de 15 em 15 dias para trabalhar quando aparecia e não fez, durante 2 anos, como deputado estadual, nada por Teresópolis. Não tem um investimento, um recurso, uma obra que foi feita aqui em Teresópolis. Então, para falar de Shopee, vamos falar de deputado da Shopee. Obrigado. Foi. Agora, prosseguindo no nosso 3º bloco, vamos chamar as regras. Por favor. 3º bloco. No 3º bloco será repetida a sistemática de sorteio do primeiro candidato a escolher com quem quer debater, somente não havendo sorteio de temas.
ficando o assunto, desde que relacionado à administração pública municipal, de livre escolha de quem fará a primeira pergunta, devendo ser mantido o tema escolhido até o final da rodada. Resposta, réplica e tréplica. No terceiro bloco, os sorteados nos blocos anteriores não farão parte do sorteio para iniciar a rodada. Muito bem. Então, nesse terceiro bloco, os temas serão livres e, desde que relacionados à administração pública, podendo ser repetido o assunto dos temas anteriores. Não há nada que impeça que o candidato escolha um tema que tenha sido sorteado aqui a critério dele. Então, só pedimos é que tenham relação com o cargo que vai ser ocupado aqui pelos candidatos. Então, vamos sortear quem iniciará esse bloco. Leonardo Vasconcelos. Então, o candidato Leonardo pode escolher com quem gostará de debater e anunciar o tema. O candidato é o Alex Castelar e o tema é precatórios. Só um minuto. Pois não, quando quiser. Bem, Alex, eu fui autor do projeto de lei que alterava o valor dos RPVs, que iria beneficiar não somente pequenos credores e ajudar advogados a diminuir o crescimento da dívida. Infelizmente, o prefeito Vinícius foi contra, né? Ele não aprendeu que o precatório ele cresce a cada dia se a gente for acumulando dívidas. E nós fizemos uma lei justamente isso, para dar seguridade social aos pequenos credores e respeito à classe dos advogados. Mas, como eu te disse, o Vinícius foi contra. A população quer saber, por que vocês foram contra essa lei? Atenção, vamos zerar o tempo. Presidente Leonardo Vasconcelos, o senhor tinha que perguntar para o prefeito enquanto presidente da Câmara de Vereadores. O senhor esteve no governo, inclusive, indicando cargos, ocupando espaço na Secretaria de Educação, indicando pote. Eu nunca indiquei um cargo para o município, eu nunca indiquei um pote para o município, a minha relação sempre foi republicana. Eu não quis tomar o cargo do prefeito porque queria ser o prefeito da cidade. Foi isso que o senhor fez o tempo todo. E quando o governo tentou negociar os precatórios com o Banco do Brasil, o senhor negou a possibilidade na Câmara de Vereadores de uma lei que beneficiasse a cidade de Teresópolis, que pudesse dar o direito à cidade de Teresópolis a efetivamente negociar os seus precatórios. E é importante dizer o seguinte, o que são precatórios? Para quem tem em casa me ouvindo aqui, são dívidas adquiridas pelo município, em especial a Praça Olímpica, que tem o apoio do senhor Roberto Petro, que foi prefeito à época, que reconheceu 150 milhões de dívidas da Praça Olímpica, que todo mundo em Teresópolis sabe que a Praça Olímpica não vale 150 milhões de reais. E isso que o senhor tinha que ter questionado enquanto presidente da Câmara de Vereadores e não fez. Então, falar aqui agora que o senhor fez lei para resolver o precatório, desculpa, o senhor não quis resolver, porque exatamente os precatórios hoje é que fazem o município ficar de joelho e a situação que o senhor tentou criar é exatamente de deixar a cidade de joelho para que o prefeito não pagasse o servidor público, ou seja, um ato de irresponsabilidade para que dessa maneira o senhor pudesse ter ambiente para promover a cassação do prefeito. Então, eu quero dizer uma coisa para o senhor não foi republicano, o senhor não pensou na cidade e o senhor coloca agora a questão dos precatórios como se não fosse também responsabilidade sua. O senhor é presidente do Poder Legislativo, é a sua responsabilidade, sim, trabalhar para resolver o problema dos precatórios, porque esse é o maior problema que Teresópolis tem. Estão falando em construir hospital, estão falando em fazer creche, nada disso vai acontecer se a gente não conseguir, de fato, resolver os problemas de precatórios. Encerrou, candidato? Então, vamos zerar o cronômetro. Atenção, 1 minuto. Primeiro, o querido candidato Alex não me respondeu. Segundo, que o senhor não me meça com a sua régua, não, pelo amor de Deus, né? Nós queremos saber, no Brasil, qual a cidade que conseguiu um empréstimo para pagar dívida. Se o senhor tiver, a gente debate sobre isso. Segundo, o prefeito Vinícius retirou o projeto da Câmara, porque até hoje, nesse exato momento, neste horário, ele não conseguiu trazer qual seria o valor da taxa de juros. Quem é aqui, minha amiga dona de casa, que vai contrair um empréstimo no banco, seu consignado, sem saber a taxa de juros, sem saber o valor da sua amortização? Esse foi o exemplo. Segundo, me apresente um município nesse país que tenha conseguido empréstimo para quitar dívidas. Vocês têm uma retórica horrível. Fazem o errado, devem a todo mundo e querem imputar a culpa na casa dos outros. Como eu estou dizendo, vocês têm a incrível capacidade de fazer a bagunça, jogar para debaixo do tapete e depois colocar a culpa no empregado. Encerrou, candidato. Obrigado. Zerando. Alex.
1 minuto. Candidato, realmente não dá para medir pela minha régua. Não dá para medir. Eu nunca fui preso, eu sou ficha limpa, eu não desviei recurso público, eu não fui acusado de desviar recurso público. Então, quando a gente fala de régua, é importante falar de que régua nós estamos tratando. O outro candidato que não veio aqui, o Fujão, durante 20 anos que ele teve para administrar a cidade, ele só administrou 12 anos. Por quê? Foi colocado para fora pelo Poder Judiciário por corrupção, foi colocado para fora por improbidade administrativa, abandonou a cidade e deixou o servidor público sem salário. Então, quando a gente está falando de régua aqui, de medição de régua, como nós vamos medir a régua, eu quero dizer o seguinte, a minha régua realmente não é a mesma régua do senhor, não é a mesma régua de outros candidatos que estão aqui colocados, porque existe uma diferença muito grande entre quem defende a verdade, quem defende o bem, e quem defende o mal e quem defende a mentira. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha régua é a régua aqui, ó, da ficha limpa, é a régua de quem nunca foi preso, é a régua de quem nunca foi acusado de desviar recurso público, de desviar merenda ou coisa parecida. Tempo, candidato. Então, encerramos a primeira rodada. Passando à segunda rodada, seguindo a nossa sistemática, o candidato que respondeu, o candidato Alex Castelar, vai escolher com quem quer debater e anunciar o tema. Candidato Leonardo Vasconcelos. Não pode. Ah, desculpa. Então vamos ao... Pode ser? Então vamos embora. Candidato Júlio Rocha. Júlio Rocha. E a discussão é administração pública. Só um minuto que vamos acertar as câmeras e o tempo. Podemos quando quiser. A pergunta. Júlio, o candidato que não veio ao debate hoje, que eu acho que ele faz realmente uma atitude muito ruim em relação à democracia, e ele não vem porque ele sabe que aqui ele seria exposto, principalmente quando a gente fala de gestão pública. Ele deixou o servidor sem salário, o servidor pegando cesta básica, a cidade com endividamento enorme, abandonou a prefeitura e agora volta, assim, tentando voltar à cena do crime como se fosse um salvador da pátria. E eu queria lhe perguntar, o que você acha que aconteceu nesse tempo todo na administração pública desse governo e por que as coisas chegaram no dia de hoje? Então, eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Pois não? Concluiu, candidato, só um minuto. Quando quiser. Eu vou ter 2 minutos para dissertar sobre farinha do mesmo saco. A gente vai lá atrás e fala quando o Petro adquiriu esse super precatório da Praça Olímpica, que a gente já começa o endividamento lá de trás. Aí a gente mistura o Petro, que foi vice do Tricano, a FAF, que foi vice do Tricano, o Leonardo Vasconcelos, que foi o mentor intelectual do governo Arley, isso é bom deixar bem claro. A gente também tem que lembrar que se as pessoas hoje culpam o Vinícius pelo mal que aconteceu na cidade, a culpa não é do Vinícius não, tá? Vou te falar de quem é a culpa. No final de 2022, entraram com uma processante contra o Vinícius. Não sei se vocês sabem disso. Quando chegou no início de 2023, retiraram misteriosamente essa processante. Essa processante ela não poderia ser retirada da forma que foi. Pelo nosso querido, nem vou citar o nome para ele não ter direito de resposta, mas vocês sabem quem é. E depois disso, essa mesma funcionária, ela foi agraciada pelo presidente da casa, e olha, essa processante era sobre a Tereprev, a mesma Tereprev que caçou o Arley. Então, essa funcionária, essa pessoa, entrou com a processante para poder caçar o mandato do Klaus, mas aliado com o Klaus, vou falar, o Leonardo Vasconcelos, com essa mulher, tiraram a processante, essa mulher ganhou, é Andréia o nome dela, ganhou um cargo dentro da Câmara de Vereadores e hoje é candidata ao lado do Leonardo Vasconcelos. Então, eu falo para vocês que são todo mundo farinha do mesmo saco. O município hoje deve mais de 300 milhões de precatório, deve mais de 67 milhões ao HCT, a Tereprev está arrombada, a empresa de ônibus não recebe as gratuidades do município. A gente vive num colapso grande e o Leonardo Vasconcelos tem grande culpa nisso. Tempo, candidato. 1 minuto. Atenção. Nisso a gente concorda. Eu discordo do senhor quando o senhor defende que Deus de Deus é de Guapi. O Deus de Deus é de Teresópolis. Mas nisso que o senhor falou aqui a gente concorda. E queria dizer mais uma coisa. O senhor falou aqui do presidente da Câmara
importante dizer o seguinte, ele foi secretário de governo do Arley. Eu vou lembrar aquela senhorinha que não tinha cesta básica, que não tinha dinheiro para comprar um frango, que estava passando fome, quando ele se indenizou em R$89 mil, no momento onde a população, onde o servidor público não tinha salário. Então, esta é a diferença de quem defende a vida pública de verdade e de quem está ali nos seus próprios interesses. Assim, quando também trabalhou na Câmara de Vereadores, passou num concurso fraudulento e esse concurso depois foi cancelado pela fraude desse concurso público na Câmara de Vereadores. Então, quando se fala de gestão pública, de administração pública, é importante saber quem de verdade defende a gestão pública, quem de verdade defende o funcionário público e quem só faz discurso para jogar para a plateia. Obrigado, candidato. Atenção, candidato Júlio, 1 minuto. E lembrando bem que tem pessoas também que têm que devolver dinheiro aos cofres públicos, né? Lembrando que o Mário Tricano, quando era prefeito, e o Petro era vice-prefeito dele, aumentaram de forma deliberada o próprio salário. Então, hoje, eu acho que se a gente começar a somar o que o Tricano, o que o Petro deve, que deve dar hoje com juros e correção algo em torno de 1 milhão, mais os IPTUs da Nossa Senhora de Fátima ali, da Casa Nossa Senhora de Fátima também, que a gente tem que cobrar dele, isso daí tudo a gente deve, mas tem muita gente que deve a nossa querida prefeitura, né? E também o Leonardo Vasconcelos, ele teve a questão da fraude no concurso, ele pegou a verba rescisória dele, que foi mais de R$90 mil na época que ele era secretário, e ele ainda furou a fila. Então é esse tipo de pessoa que, cercada de gente corrupta, que quer voltar à cena do crime. Quando eu falo os dois, ó, farinha do mesmo saco. Obrigado, candidato. Encerrada a segunda rodada, nosso terceiro bloco, seguindo a nossa sistemática, agora o candidato Júlio Rocha fará as perguntas, pergunta livre, para o candidato Bake. Só 1 minuto. Nem sei o que eu vou perguntar para ele, mas vou perguntar. Só 1 minuto. Atenção. Candidato Júlio. O Bake, nossa cidade, eu falo que Deus teve uma bondade muito grande com ela, que Ele deu tudo para a gente pronto. E isso eu falo do turismo, que eu sou presidente da Comissão de Turismo na Alerj. E assim, o nosso potencial há anos, ele não é desenvolvido. A gente só ouve falar que nossa cidade tem potencial, mas esse potencial nunca foi realmente desenvolvido. Nós não temos o nosso produto em nenhuma prateleira hoje. Entrou o governo, saiu o governo, falaram em fazer daqui uma nova Gramado, mas não chega nem no dedinho do pé em questão de organização. A gente tem nossas valências naturais. O que você pensa, como desenvolver essa grande indústria que é o turismo na nossa cidade? Obrigado, candidato. Vamos zerar o cronômetro. 2 minutos. Boa pergunta, candidato. De fato, é um segmento no qual nossa cidade ela é rica, abundante e é muito falado e pouco investido, né? E por isso nós pretendemos sim criar conta do fundo do turismo, criar o fundo do turismo para fomentar não só o turismo dentro da nossa cidade, é fomentar o turismo dentro das nossas comunidades, é fomentar o turismo no nosso interior do município. Para isso, nós temos a proposta de criação do Parque Urbano Ana Raio, parque esse que a gente vai levar, além do turismo, vamos levar lazer, consciência ambiental para as nossas escolas e para cada cidadão de nossas comunidades. Não vale só criar o Parque dos Três Picos, né? Não vale só criar o Parque Montanhas de Teresópolis, onde que o cidadão morador de nossa cidade não pode estar participando desse movimento, não pode estar turistando em nossa cidade. Pretendemos sim também sentar, dialogar, ver o contrato da nossa empresa, dessa empresa que há 60 anos monopoliza o transporte público de nossa cidade, vermos a viabilidade de conseguirmos ônibus gratuito aos finais de semana para que o cidadão teresopolitano possa, pelo menos nos finais de semana, levar sua família de ônibus para todos os cantos turísticos de nossa cidade. Pretendemos sim
está resgatando o Lago Iaci, estamos resgatando o nosso quiosque das lendas, lugares turísticos. Não é só fomentando o turismozinho na Praça do Alto, praça essa que tenho todo o respeito, no qual deixo um beijo no coração para cada um que trabalha, tira seu sustento dessa praça, que, por conta da inércia do Estado, é uma obra que vem se arrastando há 3 anos. Turismo tem que ser levado de forma séria, não só para quem mora fora da cidade, principalmente para o cidadão teresopolitano. Obrigado. Atenção, candidato Júlio Rocha, 1 minuto. Vou te dar um exemplo aqui de desenvolvimento, vou pegar um corte da cidade de Miguel Pereira, que é uma cidade onde lá tem um prefeito empreendedor que ele olhou para um matagal e falou assim, aqui vai ser o Parque dos Dinossauros. Ele olhou para uma rua e falou assim, aqui vai ser uma rua torta. Ele fez a rua coberta, ele teve que construir as coisas. Na nossa cidade nós temos tudo pronto. Deus deu tudo pronto para a gente. Temos belezas naturais, temos clima. O empresário apostou na gastronomia, apostou na hotelaria. Só falta uma organização, falta a gente colocar esse produto na prateleira. Quando eu vou te dar um exemplo claro aqui, para você ver do que é uma boa vontade. Imagina aquela entrada ali, nossa entrada de Teresópolis, onde fica nosso centro de informação turística. Imagina a gente desapropriando aquele terreno que fica ali ao lado e fazendo uma grande área bonita ali, colocando uma roda gigante igual a da zona portuária. Eu estou falando isso da entrada da nossa cidade. Teríamos belas vistas para o Cristo Redentor, para a CBF. Tempo, candidato, por favor. Agora 1 minuto. Tréplica. Eu costumo falar, a gente não está aqui para vender terreno na lua para ninguém, principalmente para você, cidadão teresopolitano, que tem sofrido com a inércia dos nossos governantes. Não sei se o senhor conhece muito bem a nossa cidade, porque no Soberbo, ali tem um braço de vento muito forte. Se o senhor colocar uma roda gigante ali, provavelmente as pessoas que forem andar na roda gigante com a intenção de estar vendo a Baía de Guanabara vão parar lá em Guapi, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Teresópolis tem um potencial muito grande. Não é só uma roda gigante que podemos instalar no Soberbo. Nós temos o Vale da Lua, onde que várias pessoas frequentam aquilo ali para atividades esportivas e também para passear. Nós temos vários mirantes em nossa cidade, nós temos espaços onde que podemos colocar tirolesas para poder estar trabalhando a harmonização do meio ambiente, esporte e o turismo de nossa cidade. Obrigado, candidato. Tempo. Encerramos assim a 3ª rodada do nosso 3º bloco. E seguindo a nossa sistemática, agora o candidato Bake vai anunciar o tema e fazer a pergunta para o candidato Leonardo Vasconcelos. Quando quiser, candidato. Calma, 1 minuto, por favor. Reposicionando aqui a câmera. Candidato Leonardo Vasconcelos, Teresópolis abriga há muito tempo o título de cidade berço da seleção brasileira, onde que pouco vemos investimento na área do futebol. Não só no futebol, do esporte em si. O que o senhor pretende fazer para que nós possamos fomentar e estar trazendo os nossos jovens, principalmente das nossas periferias essas, que até hoje são abandonadas pelo braço do Estado, para poder estarem participando desse movimento, resgatando esse movimento esportivo em nosso município? Concluiu. Atenção. 2 minutos, candidato Leonardo. Boa pergunta, candidato Bake. Nós temos um projeto para o esporte, né? E aí quero saudar meu grande amigo, Dr. Roberto, ex-prefeito, que está aqui hoje no auditório. Nós iremos resgatar aquele tempo, mas um tempo assim precioso. Criarmos escolinhas para as nossas crianças, integradas às escolas, para que a gente fomente o esporte inicial, para que a gente tire as crianças da rua e, mais do que tudo, a gente dê condição deles prosperarem e prosseguirem na sua carreira esportiva. Tem um segundo momento. Trazemos a Bolsa Atleta para os atletas de alto rendimento que estão em competição e que devem e levam o nome da cidade por todo esse Brasil e até pelo mundo. Então, isso é muito importante para nós também. Um outro ponto que nós vamos recuperar é pegar as praças da cidade de Teresópolis e levar para a Secretaria de Esportes, porque lá é Secretaria de Esportes e Lazer. E lá temos professores de educação física, contratados por nós, junto com os equipamentos de esportes, para a questão do idoso, para a questão do deficiente, a praça de esportes para a questão do fisiculturismo, e ali nós teremos o professor
de educação física para orientar, para difundir, ou seja, nós queremos fazer uma Teresópolis para todo mundo, respeitando a criança, trazendo ela para o esporte. Queremos fazer uma Teresópolis para todo mundo, investindo no Bolsa Atleta para os atletas que estão em momento de competição, como é a questão que nós já tivemos em muito tempo, e hoje, infelizmente, esses atletas, para conseguirem viajar para um lugar, para ir para uma competição, vivem passando livros de ouro em empresas, porque não têm apoio do poder público. Nenhum, é zero. E nós queremos que eles tenham o direito de competir, que eles tenham uma saúde adequada, que eles tenham uma avaliação de fisioterapia adequada. Teresópolis vai voltar a fazer isso. E nós também vamos pegar nossas praças, colocar professor de educação física naquelas que nós instalarmos equipamentos e dar condição do teresopolitano poder se exercitar. Concluído. Obrigado, candidato. Agora, 1 minuto para a réplica, candidato Bake, quando quiser. Candidato, o argumento é muito bonito, né? Mas eu acho que nós não devemos levar as praças para a Secretaria de Esporte, e sim levar a Secretaria de Esporte não só para dentro das praças, mas para dentro das nossas comunidades, para o nosso interior, que hoje não tem acesso nenhum ao esporte. Cidadão teresopolitano, eu já tenho há 8 anos um projeto juntamente com moradores da nossa comunidade que viram a situação das nossas crianças, dos nossos jovens, e nos colocamos à disposição, sem ganhar R$1, para podermos estarmos criando o projeto Jovem Samurai, no qual, candidato, não sei se o senhor sabe, sou professor de taekwondo, faixa preta de taekwondo, e tenho orgulho de falar que na minha equipe nós temos 6 campeões cariocas, 7 campeões estaduais, isso sem ajuda nenhuma do Estado, que nunca se fez presente nas nossas comunidades. Quero sim estar levando para dentro das nossas comunidades tudo isso que jamais foi levado. Tempo, candidato. Obrigado. Atenção, candidato Leonardo, 1 minuto. É isso aí, candidato Bey, que a gente vem corroborar o que você disse, em respeito à sua faixa preta, a faixa preta do pessoal do jiu-jitsu, do taekwondo, do karatê. Nós, inclusive, nos reunimos com todos eles. Nós queremos eles no Mais Educação conosco e queremos também alugar e fazer parcerias nas suas academias, para que a gente possa ter o contraturno sempre incentivando o esporte, a melhoria continuada. E o senhor há de concordar, a Bolsa Atleta é fundamental, porque aqueles nossos amigos que hoje são profissionais têm padecido com livro de ouro, pedindo ajuda aqui e acolá a empresas, porque, infelizmente, eles não têm condição alguma de fazer uma viagem. Nós queremos a Bolsa Atleta para que ele tenha o tratamento na saúde, na fisioterapia, na sua nutrição, e o seu ir e vir seja garantido. Teresópolis vai voltar a investir no esporte, vocês podem ter certeza. Obrigado, candidato. Concluiu. Então, concluímos a 4ª rodada desse nosso terceiro bloco. Gostaria de agradecer aos candidatos, principalmente pela obediência ao tempo, que é importante, já que estamos ao vivo. Então, nós vamos para um breve intervalo. Retornamos já.